Enquanto um grupo de pessoas viajava junto, um deles comentou que deviam ter percorrido uma distância considerável, perguntando se não era verdade. O homem a quem se dirigia com uma postura calma respondeu indignado porque o outro havia adotado repentinamente um tom formal. Em seguida apontou que ainda enfrentava um último desafio pela frente, perguntando novamente se não era verdade. Dirigindo-se diretamente ao homem, chamou-o de Kulga e com uma expressão severa expressou gratidão pela ajuda recebida até então. Continuou afirmando que acreditava ser melhor que seus caminhos se separassem por ali. Kulga reagiu com um visível choque, uma gota de suor frio escorrendo pelo rosto, enquanto questionava o que o seu companheiro de equipe estava dizendo. Incrédulo com o que ouvia, sua voz tremia enquanto exigia uma explicação, perguntando por que estavam dispensando depois de se conhecerem desde os tempos de estudante. O homem, imperturbável, respondeu a Kuga, explicando em termos simples que ele era um faz-tudo, mas não um mestre em nada. Perguntando se Kuga havia entendido agora, afirmou que essa decisão era para o melhor de todos os envolvidos. As duas mulheres ao lado dele observavam Kuga em silêncio, com expressões indecifráveis. O homem prosseguiu declarando que Kuga teria que entrar sozinho na sala secreta. Kuga, completamente atônito, lutava para processar aquela revelação. Suas palavras saíram em fragmentos enquanto ele perguntava o que o homem queria dizer. Evidentemente incrédulo, o homem, mantendo a compostura, disse a Kuga para considerar aquilo um presente de despedida, enquanto jogava uma caixa em sua direção. Kuga pegou a caixa no ar, sua mente a mil, enquanto silenciosamente assimilava a realidade da situação, pensando consigo mesmo que talvez aquilo marcasse o fim da sua vida como explorador de masmorras. Enquanto ele permanecia ali, uma das mulheres se dirigiu ao homem que havia dispensado Kuga, chamando-o de inútil e comentando que suas ações pareciam excessivas. Sua expressão era uma mistura de choque e preocupação enquanto perguntava se ela não pensava assim. Saira, com o rosto parcialmente coberto pelo cabelo, respondeu em tom sombrio, afirmando que aquilo tinha que ser feito, mesmo que significasse abandonar Kuga. Kuga observou a mulher, cujo nome era Mari, e notou a sua evidente preocupação, chamando-a, oferecendo um pequeno sorriso enquanto expressava sua gratidão por seu cuidado. Sua inesperada demonstração de compostura surpreendeu as duas mulheres. Kuga então passou por Saira com um rosto sombrio e dirigiu-se a ele diretamente. Confirmou que Saira havia se revelado a caixa como um presente de despedida, perguntando novamente se não era o caso. Com uma expressão resoluta, Kuga declarou que aceitaria de bom grado. Sem dizer mais nada, entrou na sala secreta. Lá dentro, seu olhar recaiu sobre uma mulher demoníaca com asas que se estendiam de suas costas. Ela observou com expressão presunçosa antes de cair na gargalhada. Sua voz ecoou enquanto ela perguntava zombeteiramente se o homem em sua frente pretendia enfrentá-la sozinho. Sua risada carregava um ar de desprezo, enfatizando a gravidade da situação. 50 anos antes. Masmorras haviam surgido inexplicavelmente na Terra, trazendo consigo os monstros. Essa descoberta levou ao surgimento das novas profissões, entre elas a magia da ressurreição, capaz de ressuscitar automaticamente, mas limitada a um único uso. Espalhou-se rapidamente, transformando a exploração de masmorras em uma atividade popular, frequentemente transmitida como entretenimento. No entanto, dentro dessas masmorras havia um desafio notório, conhecido como a Sala Secreta Sem Retorno, cujo título sinistro derivava do fato de que ninguém jamais havia emergido dela. Aqueles que entravam inevitavelmente gastavam sua magia de ressurreição única, ficando incapazes de retornar a qualquer masmorras pelo resto de suas vidas. A fonte desse perigo infame agora estava diante de Kuga, um monstro formidável, cuja presença por si só já indicava perigo. Voltando ao presente, a dama demônio estava de pé, com um ar de confiança, sua risada ecoando pela câmara enquanto ela questionava a situação à sua frente. Ela provocou Kuga, perguntando se ele realmente pretendia enfrentá-la sozinho. Kuga murmurou algo inaudível em resposta,
suas palavras abafadas pela diversão dela. Afinal, ela zombou dele abertamente, sugerindo que ele poderia ter sido banido. Sua risada pontuando sua observação, Kuga, com uma expressão calma, confirmou sua suspeita, observando que essa era uma forma de descrever a sua situação. Sua risada aumentou ao proclamar que já havia imaginado. A dama demônio fez uma pausa, sua expressão mudando para uma de curiosidade ao notar o quão sereno Kuga parecia dada a sua situação. Kuga, imperturbável, reconheceu e respondeu que, de certa forma, havia previsto esse desfecho, acrescentando que, de certa forma, poderia ser o melhor. Ela questionou se ele realmente acreditava nisso, e após fechar os olhos brevemente, comentou em um tom brincalhão que estava simplesmente feliz por ele ter chegado. Kuga, surpreso com suas palavras, perguntou por que ela diria tal coisa. Abrindo os olhos com um sorriso malicioso, ela esclareceu que era porque estava entediada, justificando-se com desdém. Pois era muito perturbador. Sem aviso, ela desferiu um ataque poderoso. Kuga desembainhou sua espada rapidamente, preparando-se para resistir à força avassaladora do ataque. Ao bloquear o golpe com sucesso, a Dama Demônio observou sua técnica com uma mistura de curiosidade e desdém, comentando sobre a aspereza de sua esgrima. Antes que ele pudesse processar as suas palavras, ela desapareceu de vista, reaparecendo com um segundo golpe devastador. Apesar da ferocidade de seus ataques, Kuga conseguiu se defender mais uma vez, levantando-o a comentar, surpresa e divertida, sobre sua resistência. Sua voz carregava admiração e desafio ao reconhecer a sua capacidade de suportar os seus golpes. Os pensamentos de Kuga dispararam ao perceber que os movimentos repentinos da Dama Demônio e as suas provocações sussurradas indicavam a habilidade única de teletransporte de um vampiro. Ele admitiu silenciosamente que, se ela não tivesse falado, poderia ter sido pego de surpresa. Decidido a virar o jogo, ele se recompôs e avançou. Seus golpes visavam subjugá-la, mas ela bloqueou seus ataques sem esforço a queima-roupa. Seus olhares se encontraram por um breve momento. A tensão entre eles era palpável. Em um momento rápido, a Dama Demônio retaliou, lançando um golpe que perfurou o ombro de Kuga, deixando o ferimento profundo que o fez cambalear, mas ele rapidamente ativou um feitiço de cura. O ferimento se curou quase instantaneamente. A visão de sua rápida recuperação deixou a Dama Demônio momentaneamente atônita, sua descrença evidente enquanto reconhecia seu uso inesperado de cura de magia. Ela especulou que, em voz alta, ele devia ser um faz-tudo, uma noção que Kuga confirmou com um aceno calmo, enquanto retomava sua postura de luta, espada em riste e firme. A frase faz-tudo ecoou em sua mente, despertando memórias do título que um dia o definiu. Embora rotulado como herói, ele conhecia a verdade sobre suas habilidades, que ele era proficiente em esgrima, magia defensiva, magia ofensiva, feitiços de suporte e cura, destacando-se que de todas, mas não dominando nenhuma. Essa versatilidade, embora notável, tinha suas limitações. Ao contrário dos especialistas que podiam aproveitar ao máximo a sua expertise, o amplo conjunto de habilidades de Kuga o impedia de dominar qualquer área específica. No mundo da exploração das masmorras, onde o tamanho do grupo era limitado a apenas 4 membros pelas barreiras, formar uma equipe de indivíduos especializados era considerado a estratégia ideal. Considerando a dinâmica de um grupo, é essencial maximizar os pontos fortes de cada membro. Kugan lembrou-se de seus antigos companheiros de grupo, cada um com suas próprias especialidades. Sara, a Santa Espada, destacava-se em ataques físicos. Julia, a Santa, especializava-se em combate físico. Makari, o conjurador de suporte, fornecia assistência crucial à equipe. E o próprio Kuga, por não ter uma especialidade nenhuma, muitas vezes era relegado ao papel de curandeiro para equilibrar o jogo. No entanto, lutar contra esse vampiro despertou algo completamente novo dentro dele. Era uma sensação de liberdade, um sentimento libertador que vinha de lutar sem o fardo de manter todos vivos. Voltando ao presente, Kuga observou a vampira avançar em sua direção, sua voz cortando o ar enquanto se dirigia a ele como um humano.
Ela mencionou algo que estava em sua mente, perguntando sobre o objeto peculiar flutuando por perto. Kuga hesitou, surpreso por ela ter mencionado isso no calor da batalha. Após uma breve pausa, ele reconheceu a pergunta dela, confirmando que ela estava se referindo ao dispositivo flutuante perto dele. Ela confirmou e esperou por sua explicação. Kuga revelou que era um drone de transmissão, despertando imediatamente a curiosidade da vampira. Ela pegou o dispositivo, inspecionando-se atentamente e perguntou o que ele queria dizer com transmissão, chegando a comparar com traição, à sua maneira peculiar. Kuga piscou incrédulo com a comparação, imaginando como havia acabado explicando o conceito de transmissão para uma vampira. Ele começou a detalhar cuidadosamente como o drone transmitia imagens de vídeo para o mundo inteiro ver, explicando que os espectadores podiam deixar comentários em tempo real e demonstrando isso projetando uma tela holográfica que exibia as mensagens recebidas. Enquanto Kuga lia os comentários, a honestidade e a hostilidade inicial da vampira se dissipou. Ela ouviu atentamente seus olhos brilhantes, revelando uma mistura de interesse e fascínio. Seu rosto ficou levemente vermelho, uma reação incomum para alguém com a sua confiança. Sua curiosidade aumentou quando ela perguntou, transbordando de entusiasmo, se isso significava que a luta deles estava sendo transmitida para todos. Kuga confirmou, explicando que o drone era um presente de despedida do seu antigo amigo e o seu grupo, antes de os deixarem. Sua reação mudou novamente, um arrepio percorrendo por seu corpo enquanto ela inclinava levemente a cabeça, agradecendo com a sinceridade que o surpreendeu. Ela sorriu francamente, admitindo que ele era o primeiro a explicar as coisas para ela com tanta gentileza. Com os olhos ainda brilhando de entusiasmo, ela perguntou o que os comentários diziam naquele momento. Kuga, exibindo a tela holográfica, respondeu mais uma vez e começou a percorrer os comentários. Notou que muitos se concentravam na própria vampira, mencionando especialmente o quão fofa ela parecia. Sua reação foi imediata e dramática. Seus olhos e boca se arregalaram em choque enquanto ela soltava um grito de susto. Ela se aproximou para examinar a tela por si mesma, sua expressão mudando de descrença para constrangimento enquanto lia os comentários. Perguntou com a voz trêmula se era realmente isso que todos estavam dizendo na seção de comentários. Kuga confirmou, acrescentando que muitos comentários eram sobre sua aparência. Seu rosto ficou ainda mais vermelho e ela rapidamente o cobriu com as mãos, murmurando algo sobre como os espectadores eram insolentes. Com uma expressão chateada, perguntou-se se todos os humanos eram assim. Uga, confuso com sua raiva, hesitou antes de perguntar o que ela queria dizer com insolente. Ele então acrescentou que achava que os comentários eram simplesmente pessoas sendo honestas. Seu choque ao ouvir isso a fez corar. A ideia de honestidade vinda de estranhos a pegou de surpresa. Nervosa com o rosto ainda vermelho, ela o chamou perguntando se ele se importaria se dissesse algo um pouco estranho. Os olhos de Kuga se arregalaram em descrença, imaginando o que ela poderia dizer. Então, com o rosto ainda corado, ela perguntou se ele poderia ensiná-la a fazer transmissões ao vivo. O pedido inesperado deixou Kuga atônito, como um fusível em seu cérebro tivesse queimado. Lutando para processar as suas palavras, ele pediu que ela esclarecesse a ela e explicou calmamente que queria dizer exatamente o que havia dito. Ela sorriu com o rosto ainda tingido de vermelho e expressou seu recém-descoberto interesse em transmissões ao vivo. Ela acrescentou que queria que a ensinasse mais sobre isso. Ainda em choque, Kuga relutante concordou com o pedido dela, mas questionou se isso era sequer possível para ela. Ele apontou meio em tom de brincadeira que ela era a chefe da masmorra e se perguntou em voz alta se ela sequer conseguiria sair do quarto, rindo alto do seu próprio comentário, mas ela retrucou com uma resposta afiada e confiante, afirmando que absolutamente conseguiria. Ela explicou que recebia notificações sempre que um invasor aparecia. Depois de se preparar, ela podia se teletransportar rapidamente, assim como fizera antes, quando fora redundante, acordada de um cochilo. Ela acrescentou que quase fazia beicinho, que precisava arrumar o cabelo e se vestir antes de correr,
Perguntou-se se ele havia entendido agora, confiante afirmando que sim. Podia sair do quarto, então seu rosto se iluminou de entusiasmo. Ela agarrou a manga da camisa dele e insistiu que deveriam transmitir juntos. Seu entusiasmo cresceu à medida que se aproximava, sentindo seu cheiro e comentando como o sangue dele cheirava bem. Ela o chamou de parceiro perfeito, deixando Guga se perguntando como a situação tinha saído tanto daquele controle. Sua mente vagou para o passado, relembrando como tudo começou, de ensiná-la a transmitir até ela propor que transmitissem juntos. Foi um turbilhão. Ele refletiu sobre seus primeiros dias como estudante, transmitindo explorações de masmorras com seus colegas por diversão. Apesar de todos os seus esforços, ele sempre fora apenas o protetor, aquele que lutava para manter todos em segurança, nunca aquele que buscava o protagonismo. Ele percebeu o quanto isso havia moldado seu papel e sua percepção de si mesmo, lembrando-se do desespero que sentiu quando Sarah lhe deu o drone de streaming como presente de despedida. Na época, ele o aceitou por puro desespero, pensando que sua vida como explorador de masmorras havia chegado ao fim. Agora, diante daquela estranha vampira, ele pensou em como tudo era surreal. Se alguém lhe perguntasse se ele estava em seu juízo perfeito, teria que admitir que não, mas decidiu que não importava. Sorrindo para ela, disse que estava tudo bem e concordou que poderiam fazer uma transmissão juntos. A reação da alegria dela também lhe trouxe um sorriso no rosto, marcando o início de algo completamente inesperado. O que havia começado com uma história de exílio se transformou na criação de uma dupla única e inédita. Kuga comentou que não havia problema se ela quisesse fazer a transmissão, mas perguntou se ela tinha algo específico em mente para a transmissão. Ela respondeu simplesmente com a palavra Alicia, deixando-o intrigado sobre o significado. Percebendo sua confusão, ela esclareceu que seu nome era Alicia. Kuga, ainda processando a informação, comentou que, se ela não se importasse que ele perguntasse, gostaria de saber quem lhe havia dado esse nome. Ela respondeu que não sabia, explicando que não tinha consciência de seu nome como Alicia desde o momento em que ganhou consciência. Kuga reconheceu isso como uma expressão ligeiramente chocada, antes de se apresentar, dizendo seu nome e idade. Ao ouvir isso, Alicia comentou que o nome dele soava legal, perguntando se era realmente seu nome verdadeiro. Ele respondeu perguntando se ela realmente pensava assim, e então redirecionou a conversa para perguntar se havia algo específico que ela gostaria de transmitir. Ela hesitou antes de explicar que tinha muito tempo livre ultimamente. Ela acrescentou que algo lhe ocorrera, levando Kuga a perguntar o que havia passado pela sua cabeça. Alice, com os olhos brilhando, com determinação, disse que queria se destacar acima de todos os outros. Kuga, chocado com sua ambição, questionou-se se ela estava falando sério. Ela respondeu perguntando se ele conhecia os monstros super fortes, chamados chefes finais, e sugeriu que talvez ela mesma devesse se tornar-se um. Ela disse isso com uma expressão animada e uma resolução inabalável. Kuga, ainda atônito, perguntou como exatamente ela planejava alcançar tal objetivo. Alicia colocou a mão no peito e explicou que o primeiro passo era se tornar uma chefe de nível S. Tirando um pedaço de papel, ela entregou a ele, incentivando-o a dar uma olhada. O papel intitulado Como se tornar uma chefe de nível SS listava vários requisitos. O primeiro era derrotar 30 invasores. O segundo era derrotar um grupo de nível A. O terceiro envolvia derrotar um grupo de nível S. O quarto exigia fazer um chefe de nível S se render a ela. O quinto envolvia criar um castelo ou um covil de chefe adequado. E o último passo era liberar uma vaga de chefe de nível SS. Pulga deu a lista pensando consigo mesmo como tudo parecia surpreendentemente detalhado e rígido, ao ponto de concentrar nos três primeiros requisitos, especialmente na necessidade de derrotar exploradores de masmorras, e perguntou chocado se derrotá-los era realmente necessário. Alicia respondeu que achava que sim, mas assim que disse isso, o rosto de Kuga ficou sombrio. Percebendo a mudança em seu comportamento, a animação de Alicia se dissipou, e ela comentou com uma expressão triste que talvez tivesse se empolgado demais, sem pensar direito. Então ela apontou que o próprio Kuga era um invasor,
perguntando se ele não gostaria de lutar contra os seus amigos. Kuga, com uma expressão neutra, garantiu que não lhe havia problema e que ele realmente não se importava em fazer. Alicia, completamente chocada, olhou para ele com os olhos arregalados e a boca aberta, perguntando o que ele queria dizer quando explicou que, na verdade, não havia nenhuma regra contra exploradores lutarem entre si. Sua expressão de descrença tornou-se ainda mais pronunciada à medida que ela elaborava mais. Ele explicou que todos os exploradores de masmorras precisavam ter magia de autorressurreição lançada sobre eles, e sem ela, não podiam passar pelos pontos de controle para entrar nas masmorras. Ele descreveu com essa magia chamada alívio. Funcionava garantido que se um explorador morresse dentro de uma masmorra, seu corpo seria transportado para fora e revivido. Kuga explicou que a magia usada pelos exploradores, conhecida como alívio, funcionava apenas uma vez na vida. Se um explorador morresse e a magia fosse ativada, ele nunca mais poderia entrar em uma masmorra. Ele elaborou que, como os exploradores tinham uma ressurreição garantida, eles tinham um certo nível de liberdade sobre sua própria responsabilidade e sobre lutar entre si era uma dessas. Ele acrescentou que alguns streamers se concentravam em batalhas exploradoras com seu conteúdo principal. Ele também mencionou que havia atualmente 4 grupos de ranking S, destacando-se que o terceiro mais proeminente era conhecido como duelista. Alicia, ainda processando esse detalhe, perguntou-se se era realmente verdade, visivelmente chocada com o manual dos exploradores. Então ela comentou que um dos requisitos para se tornar um chefe de nível SS era derrotar um grupo de nível S, apontando que existiam apenas 4 grupos desse tipo. Kuga confirmou isso. Ela então perguntou sobre ele, e ele admitiu que costumava fazer parte de um grupo de nível A, mas não estava mais envolvido. Ela fechou os olhos, brevemente, antes de dizer que entendia, e acrescentou que achava que estava começando a compreender a situação. Alicia perguntou se era verdade que algumas pessoas tinham um nível acima do dele, ao que ele confirmou. Kuga, curioso, perguntou se ela mesma tinha o nível S, observando que ela não estava listada entre os chefes de nível S. Ela respondeu que não tinha nenhum nível, e ele especulou em voz alta que poderia ser porque ela era uma chefe secreta. E ela concordou, dizendo que começar do zero parecia mais divertido. Ela perguntou se ele não achava isso. E então anunciou com entusiasmo que o propósito do canal era documentar a sua jornada como uma chefe sem nível buscando se tornar a chefe final. Ela declarou que transformariam tudo em um documentário completo. Seu entusiasmo fez seu rosto corar, enquanto ela delineava seu plano com confiança. Ela continuou afirmando que ao fazer isso, pretendia incutir medo nos humanos e desencorajá-los de se envolverem em atividades de mau gosto como transmissões ao vivo de masmorras. Kuga concordou, embora literalmente ele se perguntasse qual seria o seu papel em tudo isso. Horas depois, Alice estava em frente à sala de transmissão e cumprimentou o público. Uma enxurrada de comentários começou a surgir, com muitos espectadores expressando entusiasmo e elogiando a sua beleza, enquanto outros perguntavam-se se ela era real. Alice corou profundamente enquanto sorria brilhantemente para a câmera, impressionada com a quantidade de comentários que já haviam aparecido. Ela sugeriu que comentassem a sua primeira transmissão, perguntou na Kuga se deveriam começar. Kuga notou o número impressionante de comentários e sentiu gotas de suor se formando ao perceber o quão impressionante era essa transmissão. Kuga perguntou se aquilo era a sua primeira. Alice se virou para ele, perguntando se não era um começo incrível, ao que ele, nervoso, confirmou a afirmação. Tudo isso enquanto pensava consigo mesmo que talvez fosse a primeira vez na história que um monstro de masmorra fazia algo tão incomum. A notícia sobre a colaboração entre o herói banido e o herói da masmorra se espalhou rapidamente, atraindo uma atenção inesperada para o empreendimento deles. Alicia, transbordando de entusiasmo, declarou que pela primeira vez eles caçariam exploradores. Sua voz estava cheia de animação, enquanto ela gritava o anúncio, acrescentando uma exclamação alegre. Kuga, surpreso, perguntou se ela estava falando sério. Ela afirmou com a determinação, esclarecendo que eles, de fato, caçariam exploradores. A seção de comentários explorou mais uma vez, repleta de reações que variavam de descrença a curiosidade.
Os espectadores questionavam se ela estava falando sério. A enxurrada de comentários continuou, adicionando ainda mais a energia à transmissão em comum e inovadora. De repente, Alicia chamou a atenção de Kuga, apontando que os invasores haviam chegado. Kuga confirmou a espiar por trás de uma rocha, observando com um tom resignado, que parecia ser o caso. Alicia, com um sorriso, comentou que eles apareceram sem hesitar. Entre os invasores, um deles anunciou com entusiasmo que finalmente haviam chegado tão longe, comentando sobre a nostalgia de se reencontrar com amigos, colegas do clube do ensino médio. Outra, uma integrante feminina, concordou acrescentando com o rosto animado e levemente corado, como estava especialmente feliz por estar no mesmo grupo que a oradora cujo nome era Kenzo. Kenzo, atônito com as palavras dela, arregalou os olhos e a boca em descrença, perguntando-se internamente o que ela queria dizer. Seus olhares se encontraram, faíscas aparentemente voando entre eles. Mas o momento foi abruptamente interrompido quando Alicia lançou um ataque repentino. Os invasores, pegos completamente de surpresa, gritaram um alarme quando dois de seus camaradas, Shukako e Magaidoka, caíram. A visão de seus companheiros, estendidos no chão com o sangue acumulado sobre eles devido aos ferimentos fatais infligidos pelo demônio, deixou os invasores restantes horrorizados. Os dois feridos estenderam as mãos francamente, como se buscassem ajuda, chamando com seus camaradas que ainda estavam de pé. Agora, tomado pela raiva e pelo desespero, sentiu suas emoções transbordarem. Seus pensamentos corriam enquanto ele questionava por que as coisas tinham terminado assim. Tudo estava indo bem naquele dia, com a caçada ao monstro progredindo como de costume, sem que surgissem problemas significativos. Ele refletiu amargamente que já haviam enfrentado situações de quase morte antes, mas sempre conseguiam se recuperar. Dessa vez, no entanto, as coisas saíram do controle em um instante. Antes que Kenzo pudesse agir, o demônio derrotou rapidamente os dois invasores restantes, deixando apenas Kenzo e a garota Aina, que acabara de confessar seus sentimentos por ele. Ambos agora jaziam ensanguentados e indefesos no chão da masmorra. Vendo ela se debatendo no chão, Kenzo rastejando dolorosamente em sua direção, chamando seu nome com a voz embargada pela emoção. Ela também tentou desesperadamente se aproximar, suas mãos estendidas, tremendo enquanto lutavam para se tornar no que ambos temiam que fossem seus momentos finais. Antes, Alicia estava com um sorriso triunfante, sua risada ecoando pela masmorra. Sua expressão era de deleite malicioso enquanto agradecia aos exploradores por seu trabalho árduo, zombando deles por sua luta feudal. Kenzo, dominado por lágrimas amargas que escorriam pelo seu rosto, exigiu saber quem ela era. Uma alma perturbadora, Alicia respondeu, declarando que eles estavam simplesmente caçando humanos. Kenzo, horrorizado com suas palavras, arregalou os olhos em descrença, lutando para processar o que estava ouvindo. Ele amaldiçoou baixinho, somente girando com o absurdo da situação. Alicia, indiferente à sua reação, questionou por que ele parecia tão indignado, perguntando se ele não era a mesma coisa que os humanos faziam regularmente nas masmorras. Kenzo, confuso e lutando para compreender seu ponto de vista, só conseguiu responder com uma expressão atônita. Alicia insistiu perguntando por que os humanos faziam transmissões ao vivo de masmorras, seu tom ficando cada vez mais áspero. Ela especulou em voz alta se era por dinheiro, reconhecendo ou algum outro propósito egoísta. Kenzo, agora visivelmente fervendo de raiva com as veias saltando da sua testa, não conseguia fazer nada além de amaldiçoar a dama demônio. Sua raiva, desespero, transbordando ao perceber a triste realidade da sua derrota. Alicia comentou com um leve sorriso que conseguia entender um pouco de sua frustração, embora sua expressão permanecesse fria. Ela observou como eles estavam arriscando suas vidas por mais nada do que passatempos triviais dos humanos. Seu sorriso irônico se aprofundou quando ela acrescentou que ele deveria ser grato. Kenzo, dominado pela raiva, amaldiçoou furiosamente em sua mente, chamando-a de nomes indizíveis e condenando sua existência. Lutando-se para manter de pé, apesar de seus ferimentos, ele tentou levantar-se e lutar. Alicia, imperturbável, o derrubou com um ataque poderoso que destruiu a sua determinação. Ela destilou desprezo enquanto observava friamente que não conseguia entender direito o que ele estava tentando fazer. Kuga, observando a distância, refletiu silenciosamente sobre a brutalidade da cena. Alicia
havia usado todo o seu poder, despachando o grupo impediosamente. Ele notou consigo mesmo que os exploradores derrotados eram um grupo promissor de classe B, agora dizimado em um instante. Seus pensamentos se detiveram no absurdo de tudo aquilo, considerando como uma vampira como Alicia não deveria nem mesmo estar vagando casualmente por aquele andar. Seu poder muito além do normal. O encontro refletiu entre ele. Não havia sido nada além de um trágico acidente. Em sua mente, ele lamentou a infelicidade das pobres almas que haviam sido vítimas de uma reviravolta tão cruel do destino. Alicia o tirou dos pensamentos com um comentário brincalhão, perguntando se a transmissão estava com uma boa audiência. Guga respondeu que sim, ao que Alicia respondeu com um sorriso malicioso. Satisfeita com o engajamento ao público, voltando sua atenção para a câmera, ela perguntou diretamente aos espectadores o que achavam do espetáculo, indagando se já estavam horrorizados. A sessão de comentários explodiu com uma resposta. Um espectador lamentou quão horrível era assistir, outro chamou de repugnante, e um terceiro lamentou as pobres almas que não haviam sido impediosamente massacradas. Outros amaldiçoaram Alicia, chamando-a de monstro e exigindo a sua morte. Alicia riu alto de suas reações, abraçando completamente sua raiva e repulsa. Ela observou que eles estavam absolutamente corretos em suas avaliações, reconhecendo seu ódio com uma satisfação presunçosa. Seu tom mudou quando acrescentou que talvez, agora, eles aprendessem a parar com suas transmissões imprudentes de masmorras. E uma nova onda de comentários começou a inundar, surpreendendo-a. Alguns espectadores admitiram que sentiram uma emoção inexplicável, como se seus cérebros estivessem em chamas, maravilhados com a estranha sensação que a cena evocava. Alicia, pega de surpresa por uma reação inesperada, olhou para a tela incrédula. Nem em seus sonhos mais loucos ela imaginaria tais reações. Outros espectadores começaram a defender as suas ações, apontando como os exploradores mortos haviam explorado monstros para entretenimento, testando seus limites de regeneração ou retalhando sem piedade. Esses defensores questionaram se tais pessoas realmente mereciam compaixão. Mais comentaristas concordaram com esses sentimentos, enquanto decidiam continuar assistindo a transmissão por enquanto. A onda de reações deixou Alicia visivelmente abalada. Ela gritou em pânico, implorando aos espectadores que se acalmassem. Sua voz, tingida de desespero nervoso, insistia que os monstros eram realmente cruéis e aterrorizantes. No entanto, outro espectador agradeceu, afirmando que sentia como se tivesse despertado para algo novo. Alicia, agora encharcada de suor nervoso, virou-se para Kuga com os olhos arregalados e a voz trêmula, perguntando se os humanos também poderiam ser os monstros. Kuga, com um sorriso forçado e uma expressão distorcida, respondeu ambiguamente. Alicia prosseguiu, concluindo que os humanos poderiam de fato ser piores que os monstros. Sua voz, tremendo de descrença. Afinal, Kuga ficou concordando silenciosamente em sua mente. Viu-se incapaz de negar a perturbadora verdade da sua afirmação de que os planos cuidadosamente elaborados por Alicia, agora descarrilhos pela reação imprevisível dos humanos, pareciam destinos ao caos. Alicia e Kuga haviam caminhado até um lugar tranquilo, onde Alicia se virou para ele com um sorriso radiante. Sua expressão brincalhona, enquanto gesticulava para que ele pegasse na sua mão, Kuga foi pego de surpresa. Olhou para sua confusão, invisível, e exultou a sua relutância evidente. Percebendo que seu desconforto, Alice inclinou a cabeça, sua curiosidade crescendo enquanto perguntava se ele era tímido ou se algo estava errado. Kuga murmurou com a resposta desajeitada, admitindo em tom baixo que se sentia um pouco tímido. A risada de Alicia quebrou a tensão enquanto ele se aproximava. Suas bochechas coradas, provocando levemente sobre sua timidez, fez o rosto de Kuga corar ainda mais, denunciando seu nervosismo, enquanto gotas de suor surgiam em sua testa. Apesar da sua timidez, Alicia gentilmente pegou a sua mão, incentivando-o a segui-la para que pudesse finalizar o assunto. Enquanto continuavam caminhando, o entusiasmo de Alicia não diminuiu. Ela se virou para Kuga com os olhos brilhando e perguntou o que ele achava do lugar, explicando com um ar de mistério que se chamava Cidade dos Monstros. Kuga, intrigado e confuso, perguntou o que ela queria dizer. Alicia respondeu com naturalidade que o nome dela era bastante natural e, revelando que apenas monstros normalmente tinham permissão para entrar. Sua explicação contraída despertou uma onda de surpresa e curiosidade entre os espectadores que assistiam à nova transmissão.
Um comentou que o conceito da cidade dos monstros era fascinante, enquanto o outro observou a atmosfera encantadora da ideia. Mais comentários surgiram, com espectadores elogiando os pequenos e adoráveis monstros que podiam vislumbrar, chamando-os de invisivelmente fofos. Alicia, com seu entusiasmo contagiante, continuou a elaborar, apontando de forma brincalhona que Kuga poderia ser o primeiro humano a pisar na cidade dos monstros. Sua declaração deixou Kuga em choque, com os olhos arregalados, enquanto gaguejava perguntando, ainda cético, se aquilo era realmente certo. Alicia o tranquilizou, descartando quaisquer preocupações como desnecessárias e afirmando com confiança que estava tudo bem, já que não havia regras explícitas sobre isso. Kuga, ainda não convencido, murmurou sobre a diferença entre regras e realidade, o que fez com que Alicia lhe lançasse um olhar estranho antes de tranquilizá-lo novamente com confiança. Enquanto falava, ela hesitou por um instante, sem saber como se dirigir a ele, seu rosto se nublando com a melancolia passageira antes de se iluminar novamente. De repente, ela refletiu em voz alta sobre o relacionamento deles, tropeçando nas palavras ao admitir a incerteza. Rapidamente se livrando de seu momento de vulnerabilidade, ela sugeriu que o rotulassem como seu outro especial por enquanto, perguntando se ele concordava com tudo isso. Guga, constrangido, mas resignado, aceitou o título, acolhendo casualmente a nova dinâmica. Guga tentou mudar o foco, apontando que eles estavam transmitindo ao vivo na cidade dos monstros, perguntando em voz alta se aquilo era realmente uma boa ideia. Alicia, imperturbável, respondeu que ninguém os estava impedindo, então não deveria haver nenhum problema. Os espectadores pareciam cativados, um comentando sobre a natureza despreocupada de Alicia, enquanto o outro observou que esta poderia ser a primeira transmissão ao vivo já realizada na Cidade dos Monstros. Alguns até admitiram que não saberiam da existência do lugar se não fosse pela transmissão. Hugo não conseguia ignorar as intenções por trás das ações de Alicia, percebendo que, embora seu objetivo principal pudesse ser de estabelecer como a chefe final, ela claramente tinha outro motivo. Parecia que seu objetivo mais profundo era incutir medo nos humanos, desencorajando-os de se envolver em atividades impensadas, como transmissões ao vivo de masmorras. Essa revelação gerou uma discussão animada entre os espectadores, um dos quais comentou que o objetivo dela tinha uma vibração surpreendentemente honrosa. Outro comentou sobre o potencial dos humanos mudarem suas perspectivas de se entender, que os monstros tinham vidas próprias, perdido em seus pensamentos. Kuga se perguntou se Alice havia planejado tudo isso muito antes da visita deles à cidade dos monstros. Alice, enquanto isso, fez um gesto para que eles se apressassem, seu tom o incentivando a segui-la para que pudessem ir ao lugar onde ele estava hospedado. Kuga sentiu a cabeça, seus passos vacilando um pouco enquanto passava por uma multidão de monstros. Suas reações eram de um puro espanto. Seus olhos arregalados e bocas abertas indicavam claramente que provavelmente era a primeira vez que um humano se aventurava entre eles. Sussurros percorriam a multidão, criando uma tensão palpável, enquanto eles observavam a cena sem precedentes se desenrolar. Um dos monstros imponente e formidável deu um passo à frente e dirigiu-se a Alicia com um aceno respeitoso, chamando-a pelo título de Vampira Sama. Kuga congelou em choque, seu olhar fixo na criatura gigantesca que agora se erguia diante dele. A sessão de comentários da transmissão ao vivo explodiu. Os espectadores, maravilhados com o súbito aparecimento do que alguns identificaram como um Minori. Observando o tamanho e a presença descomunal do monstro, o choque de Kuga aumentou. Sua boca e olhos se arregalando em descrença, enquanto o suor ia rapidamente pela sua pele. Alicia, imperturbável e descontraída, cumprimentou o Minotauro calorosamente com um sorriso radiante ao reconhecer a sua presença e perguntar o que ele andava fazendo. A sessão de comentários fervilhava de especulações sobre a aparente camaradagem entre Alicia e o Minotauro. Alicia se virou para Kuga com um sorriso travesso, sugerindo que o apresentasse a sua amiga Minochan. Ela explicou alegremente que Minochan era sua companheira próxima e, em seguida, informou ao Minotauro que Kuga era seu outro especial. O Minotauro curvou-se levemente em sua resposta, sua imensa estrutura inclinando-se graciosamente, embora seu tom de voz
denunciasse a surpresa com a revelação inesperada. Mesmo assim, ele conseguiu se apresentar educadamente como um Minotauro, expressando que estava feliz em conhecê-lo. Apesar da natureza chocante do anúncio de Alicia, Kuga, ainda desconfortável na presença de uma figura tão imponente, gaguejou uma resposta nervosa, agradecendo ao Minotauro pela saudação cortês. O Minotauro voltou sua atenção para Alicia, expressando uma leve preocupação com a decisão dela de trazer um humano para a cidade dos monstros, afirmando que talvez não fosse a escolha mais sábia. Alicia inclinou a cabeça curiosa, pressionando o Minotauro a explicar seu raciocínio. O Minotauro enviou detalhes, sugerindo que era simplesmente bom senso, e encorajando a considerar as implicações. Alicia riu baixinho, comentando com divertimento sobre a voz do Minotauro, que soava inesperadamente gentil e fofa. O Minotauro voltou-se para Kuga, pedindo desculpas por sua franqueza e admitindo que Kuga devia possuir uma coragem notável para entrar em uma cidade povoada inteiramente por monstros. O comentário provocou um riso nervoso no próprio Minotauro. Uma gota de suor se formou em seu rosto, como se reconhecesse o absurdo da situação. Kuga, ainda indignado com aquilo, conseguiu murmurar um pedido de desculpas trêmulo, sua ansiedade evidente. Os espectadores entraram na discussão, um concordando com o Minotauro que tinha razão, enquanto o outro, notando a presença inesperadamente cativante do Minotauro,